tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente ao canal. Hoje eu trouxe um tema para vocês muito abordado recentemente e que está sendo vivido por mim atualmente. Então eu achei muito interessante trazer para vocês, que é autoridade versus permissividade. O que isso pode chocar na vida da tua criança, tá? Então não sai daí que a gente vai ver tudinho agora. Oi, eu sou Ingrid Aleixo, mãe da Yasmin, de 6 aninhos, e do Pedro, de 7 meses. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, que a gente vai ter muita coisa legal. Se você já é inscrito no canal, seja muito bem-vindo novamente, é muito bom ter você por aqui. Gente, eu trouxe pra vocês um tema hoje, que é o que tá acontecendo aqui na minha casa atualmente. Eu sempre fui a mãe manteiga, tá? Sempre fui muito permissiva, sempre fui muito boazinha. E de uns tempos pra cá, eu percebi que eu tava estragando a minha filha ao invés de ajudar. Por que estragando, Ingrid? Porque ela não aceita regras, ela não sabe dividir as coisas. Isso tem ficado muito complicado, porque ela tá crescendo e eu tô percebendo que isso vai prejudicar ela lá na frente. Então foi aí que eu decidi mudar o meu comportamento. Mas só que a gente não pode mudar o nosso comportamento sem saber, sem ter um norte, sem saber pra onde a gente vai, como a gente vai agir, principalmente com a criança. Então foi aí que eu comecei a me aprofundar no assunto, foi aí que eu comecei a pesquisar e ter mais ou menos um direcionamento de como eu deveria agir. Então, aí eu comecei a impor regras, lógico, gente, que de uma maneira natural e de uma maneira gradativa. A criança não pode receber a bomba de vez, tá? E foi aí que Yasmin começou a medir força comigo, porque a criança, ela tem a reação dela. Então, a partir do momento que tá tudo confortável pra ela e do nada as coisas mudam, ela vai reagir, tá? Então, é isso que tá acontecendo, eu tô vivendo isso na pele. Tá sendo um desafio pra mim, porque eu sou muito manteiga derretida. Mas eu percebi que é o melhor pra minha filha e que lá na frente ela vai me agradecer por isso. Só que eu não vou falar, não vou me aprofundar no assunto, porque não me cabe, eu não sou uma profissional no assunto, eu sou apenas uma mãe que tá vivendo isso. E eu trouxe uma profissional pra falar pra vocês, a Gabriela Arruda. Ela é educadora parental e ela aborda temas assim, justamente que a gente vive em nosso cotidiano. Ela ajuda os pais, enfim, ela vai explicar pra vocês direitinho tudo que ela faz e tudo que a gente deve fazer para que nossos filhos se tornem pessoas melhores lá na frente. Então, com você, Gabi. Oi pessoal, meu nome é Gabriela Arruda, sou educadora parental, trabalho com educação de crianças de 0 a 12 anos, ensinando os pais e professores a educar seus filhos saudáveis emocionalmente através de um respeito mútuo e de uma teoria do encorajamento, que a gente encontra, estudando parentalidade consciente, disciplina positiva, inteligência emocional, Montessori, comunicação não violenta e tantas outras vertentes aí que a gente tem hoje para conseguir educar os nossos filhos de uma forma muito mais respeitosa. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Ingrid para estar aqui no canal Mãe Completa, É uma honra para mim poder dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês e somar de alguma forma com a maternidade de vocês. Hoje vamos falar de um assunto bastante importante também, A gente ouve muito falar sobre pais autoritários, pais punitivos e pouco se fala sobre pais permissivos. E o quanto a permissividade ela também é prejudicial no desenvolvimento da criança. Então hoje eu quero falar com vocês sobre isso. Como lidar com pais permissivos que estão começando a perceber que a permissividade, o excesso de cuidado, de controle, ou muitas vezes o excesso de paciência, digamos assim, que a gente tem com as crianças pode impedi-las de aprender sobre respeito, empatia, paciência, solidariedade, cooperação, colaboração, entre tantas outras habilidades importantes de vida. Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa fazer uma retrospectiva de entender por que somos permissivos, Por que a gente cede muito como pai? Por que eu deixo meus filhos
fazerem o que quiserem, né? Qual é a minha dificuldade em dar limites com respeito? Eu tenho que olhar lá na minha infância, se isso foi um aprendizado, né? Às vezes eu tive uma mãe que foi mais carinhosa, mais receptiva e um pouco permissiva. Às vezes eu tive um pai que foi assim e validei isso, porque é muito mais fácil a gente reconhecer a permissividade como algo positivo, né? A gente não vê nada de negativo nisso. Afinal, se você tem uma criança, né, e você fala pra ela, ela pede pra você, posso comer um chocolate antes do almoço? E você fala pra ela, pode, filho, vai, come lá o chocolate, mas só um pedacinho. A criança olha e fala, ai, minha mãe é a melhor mãe do mundo, não é verdade? Então a gente tem dificuldade em reconhecer os problemas de uma educação pautada na permissividade. Mas ela traz sim vários tipos de limitações para a criança e acaba comprometendo o relacionamento entre pais e filhos, tá? Por exemplo, se a gente começa a ceder em relação ao chocolate, a criança vai diminuir o apetite na hora da refeição. Com isso, ela não vai comer o tanto que o pai gostaria ou a mãe gostaria que ela comesse. E aí a gente começa os empecilhos ali durante o almoço ou o jantar, né? Mas na verdade a criança não quer e o pai fala, mas foi o chocolate que você comeu. E a criança, ela não tem ainda a maturidade de entender o que ela deve, o que ela não deve fazer. É por isso que ela precisa de um adulto preparado para isso. Normalmente pais e mães, né? Professores, avós, enfim, o responsável por ela, para que a gente seja a guia, né? Oriente, conduza a vida dessa criança. Quando a gente se retira do papel de instrução, do papel de guia na educação da criança e a gente culpabiliza a criança pelos atos, por exemplo, aí você não está comendo agora o almoço porque você decidiu comer o seu chocolate. A gente torna a criança insegura, certo? E com um senso muito forte de injustiça. Só que como ela não tem ainda a maturidade e a capacidade de entender, opa, mas mãe, você é adulta preparada, né? Você tinha que ter me orientado e me avisado que eu poderia perder o almoço, você tinha que estabelecer as regras junto comigo e não me permitir fazer do jeito que eu gostaria. Como a criança não tem essa percepção, ela olha ou com raiva, dependendo do tipo de perfil comportamental dela, ou ela vai olhar pra você com raiva, tipo, minha mãe não me entende. Ou ela vai olhar pra você com, minha mãe tem razão, né, com culpa, minha mãe tem razão e eu faço tudo errado, eu só frustro os meus pais. Ou ela vai olhar pra você com, como eu deveria fazer então eu não sei fazer, então eu faço tudo errado, isso vai gerar mais insegurança nela. Enfim, várias são as interpretações que uma criança pode ter em relação a isso, mas eu posso te garantir que a interpretação que ela vai fazer sobre isso vai prejudicar a autoestima dela, vai prejudicar o senso de responsabilidade, o senso de empatia, de cooperação dela e o senso de respeito dela para com você, que é mãe ou que é pai que está assistindo esse vídeo. Gabi, como mudo então? Primeiro, a gente precisa ter consciência disso, tá? Eu sou assim porque eu aprendi isso, né? Eu recebi isso dos meus pais, estou reaplicando. Ou eu sou assim porque eu tive pais muito severos, muito exigentes, muito autoritários e agora eu não quero que meu filho sofra aquilo que eu sofri e acabo, né, indo para o outro extremo. É muito normal, ou a gente vira autoritário demais ou a gente vira permissivo demais. Então eu tenho que parar para analisar isso. Por que que eu sou assim? Entendendo, tomar as minhas percepções do que isso pode causar no meu filho e o que eu gostaria que ele aprendesse com a minha educação e decidir mudar. Então, por exemplo, se você costuma ser, a gente chama de mãe manteiga, né? Mãe manteiga que se derrete toda pela tua criança, que ela vem com aquele jeitinho meigo e você costuma ceder, fazer por ela, isso é tua forma de demonstrar amor, só que você percebeu que agora, na idade em que ela está, ela anda displicente, egoísta, muitas vezes, nem um pouco solidária, colaborativa, e você tá percebendo que tá faltando respeito dela para com você, comprometimento, né? E aí você tá querendo ensinar, a gente vai ter que mudar algumas coisas. Primeiro, se essa criança tiver mais de 4 anos, é muito importante você estabelecer uma comunicação verdadeira com ela. Então, chegar para ela e falar, olha, filha, até hoje, né, foi de um jeito, mas a gente vai precisar ajustar algumas coisas aqui em casa, porque da forma como havia sendo feito, eu vejo que não tá legal pra mim, também tem coisas que não estão legais pra você, então a mamãe vai mudar alguns comportamentos, eu tô te avisando isso.
porque você pode estranhar, tá? E saiba que tudo que eu vou fazer a partir de hoje é com o intuito de tornar nossa família muito mais conectada, um adulto melhor, uma criança mais responsável, uma criança independente, autônoma, né? Enfim, eu amo você, estou cuidando de você. Então é um exemplo do que você pode conversar com o teu filho. Então precisa ser feito isso. Segundo passo que eu oriento vocês, lá no meu canal do YouTube, eu tenho um canal que o endereço é Gabriela Arruda, tem uma série de vídeos. Dentro desses vídeos existe um grupo de 4 vídeos onde eu explico como se faz uma reunião de família eficaz. Então, corre lá dar uma olhadinha, porque se eu explicar aqui vai ficar muito extenso esse vídeo, mas corre lá dar uma olhadinha para você entender. A reunião de família, ela é válida para crianças a partir de 4 anos de idade, tá? E é muito, muito, muito importante a gente fazer. Por quê? Não adianta nada, tá? Eu sou uma mãe permissiva em que eu cuido da minha filha, eu dou banho nela, eu faço o prato, eu arrumo a cama dela, tudo que ela me pede eu dou, eu sempre abro mão das minhas coisas para satisfazer as necessidades do meu filho e de repente, do dia pra noite, eu acordo e decido que a minha filha vai ter que arrumar a cama, trocar de roupa sozinha, tomar banho sozinha, comer sozinha e começo a deixar ela lá no ambiente, tomando a independência dela e a autonomia dela, né? A criança ela é uma ótima observadora, mas ela é uma fraca intérprete. Provavelmente essa criança vai sentir uma crença de abandono. E como ela foi muito tratada, paparicada, digamos assim, ela pode gerar uma raiva dentro dela, né? E ela usar essa raiva contra você. Porque o que ela quer é dizer pra você, opa, peraí, até ontem tudo o que eu queria eu tinha, agora de repente eu preciso fazer as coisas. Então ela vai começar a disputar poder com você, ela vai começar a agredir verbalmente, fazer birra dependendo da idade dela, teimar mais com você. E não é pra te afrontar, e não é um intuito de te desrespeitar. Na verdade, é a forma como a criança encontra de dizer pra você, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. A gente tem que parar, respirar fundo, né? Ter aquela pausa positiva para não acabar no autoritarismo, né? Porque sair da permissividade foi pro autoritarismo e criar aquele caos dentro de casa. Então, é muito importante as reuniões de família serem feitas antes dessas mudanças. Por quê? Na reunião de família, vocês vão tecer ali quais são os pontos para trabalhar. A criança vai buscar a solução para o conflito, ela vai sugerir uma hipótese, né? E aí você vai ser o guia, vai conduzir aquela criança durante a semana, através também de um mural de rotinas, algo que a criança se lembre, porque a criança ela precisa do acompanhamento, tá? Primeiro ponto, mamães e papais, que eu quero trazer aqui para vocês. Cuidado, tá? Em abandonar os seus filhos para que eles sejam independentes. Até quando ou por quanto tempo vocês conduziram, fizeram muito por eles, foram presentes no sentido até de, às vezes, sufocar mesmo a sua criança, de fazer tudo por ela, né? Não deixar que ela seja totalmente independente. E agora, simplesmente deixar é um susto muito grande para um cérebro tão imaturo. Então, você vai precisar ir aos poucos. Por exemplo, filha, tá na hora de trocar a roupa. Não, mãe, põe pra mim. Ok, eu te ajudo, certo? Posso ir com você até o quarto e você sente como a criança vai reagir. Ou eu posso vestir sua camiseta e você veste seus shorts. Eu posso colocar um sapato e você coloca o outro. Então estejam com seus filhos, validem as conquistas. Quando eles conseguirem ser independentes e autônomos, validem. E aí, como você se sentiu de ter conseguido fazer sozinha? Viu só, mamãe nem precisou te ajudar, você é capaz disso, né? Como você tá sentindo aqui dentro, sabendo que você dá conta de fazer isso. E vá trabalhando isso na criança, para ela ter a percepção, né, da habilidade que ela tem. É importante a paciência. Sempre que a gente está transitando de um para o outro, seja o autoritarismo para ser um pouco mais maleável, seja você é muito maleável, está tentando ser um pouco mais firme, é importante a paciência, porque a criança ela está habituada com uma forma de comunicação. Quando você muda, aqui dentro do cérebro dela, acontecem umas desconexões e ela fala, meu Deus, eu nunca vivi isso antes. Isso desestrutura, traz insegurança e desencoraja a sua criança. E aí uma criança desencorajada vai se comportar mal. Então é importante a gente ter paciência, muito diálogo, explicar muito, acompanhar essa criança, instruir essa criança e ir saindo de cena aos poucos.
sempre validando o comportamento positivo, validando a decisão que ela tomou, né? E demonstrando para ela quando ela agir com desrespeito ou com frustração, demonstrando para ela o que isso causa nas pessoas, né? A criança que foi muito cuidada, muito amparada nesse sentido de sempre ter tudo o que quer, ela tem dificuldade em olhar para o outro, tá? Por isso que a gente precisa buscar o equilíbrio, né? A gente fala na disciplina positiva sobre ser firme e gentil ao mesmo tempo. Se eu sou só firme, provavelmente eu sou agressivo, né? Autoritário. Se eu sou só gentil, provavelmente eu vou cair na permissividade e vou criar um filho mimado, né? Egocêntrico, com dificuldade em olhar para o próximo, né? Se compadecer. Então eu preciso saber usar o limite certo da permissividade, ou seja, da gentileza, com a firmeza e construir um relacionamento seguro e mais saudável, ok? Mamães, o caminho é paciência, muito diálogo, decidam junto com seus filhos os novos acordos, as novas tarefas, coloquem diante deles o que vocês pensam sobre isso e o que eles acham que poderia ser feito. Instrua, não deixe que eles escolham tudo. Instrua junto com eles, direcione o caminho, guie, você é o adulto preparado para isso. Use uma comunicação verbal, né, que seja firme e gentil ao mesmo tempo, tá bom? Cuidado que você vai sentir uma dificuldade no início em achar o equilíbrio disso. Tua criança é teu filtro. O comportamento dela vai dizer pra você se a tua comunicação tá dando certo ou não. Por quê? Se ela começar a explanar demais com você, ou você tem exigido demais da sua criança, certo? E ela não tá gostando daquilo, né? Ou se ela não tem aceitado suas ideias ou suas propostas, ou ela não manifestou nenhum interesse em ser diferente, talvez o seu tom esteja ainda muito gentil. Então a gente precisa fazer muitas perguntas para a criança refletir e ela nos dar a resposta. A gente tem o hábito como pai, como mãe, em dar comandos o tempo todo para os nossos filhos. Eu arrumei sua cama por muito tempo, mas a partir de hoje ou a partir de amanhã é você quem vai arrumar sua cama. Ao invés de a gente perguntar, ok, filha, por que você acha que eu arrumo sua cama todos os dias? A criança talvez nem saiba te responder. E como seria se você começasse a arrumar e percebesse que você é capaz disso? Você sabia que um dia você vai ter sua própria casa e seria muito mais fácil quando você fosse para ela aprendendo a arrumar a sua própria cama do que ter que aprender lá sozinha? Sabia que o papel dos pais é ensinar o filho a ser independente, porque um dia você vai trabalhar, vai ter sua família e é o que você aprende aqui em casa que você vai levar para sua casa e para sua nova família? Eu sei que são conceitos que parecem abstratos demais para um cérebro tão infantil, mas quanto mais a gente vai habituando eles com esse tipo de vocabulário, a gente expande o conhecimento da criança. E a gente vai fazendo essas perguntas justamente para o cérebro buscar respostas. Pode ser que ela comece a responder para você, mas eu não tenho interesse disso, eu não quero fazer nada disso. Ok, você pode dizer, ok, percebo, né? A mamãe fez para você por muito tempo e não é muito fácil mesmo a gente fazer coisas que a gente não gosta, né? Olha o tanto de louça que eu tenho ali para lavar na pia. Também não gosto de lavar louça. Mas, se eu não lavar, como é que nós vamos ter pratos limpos, panelas limpas para a gente poder fazer a próxima refeição? Também não gosto muito de lavar roupa. Mas se eu não lavar, como é que a gente vai ter roupinha cheirosa lá na gaveta pra gente vestir? Então, tem coisas na vida que a gente faz mesmo sem gostar. E a gente aprende a gostar, porque no final a gente vê que valeu a pena e que a gente conseguiu. Então, filha, se você não tá preparada para arrumar tua cama agora, daqui quantos minutos você pode arrumar? Isso depois que vocês fizeram uma reunião de família, estabeleceram quais são as novas regras e os novos limites. E aí vocês vão colocando mais limites em cima dos limites que foram estabelecidos. Tua filha não precisa ter a necessidade de arrumar a cama naquele momento, mas em quanto tempo ela vai precisar ou quando é que ela vai decidir arrumar? Eu quero arrumar só à noite. Não, à noite não é uma opção. Você pode arrumar daqui 10 minutos ou daqui 15 minutos. O que você prefere? Ainda assim você está dando escolhas para elas, mas escolhas limitadas e construindo um ambiente mais respeitoso, que valide a opinião dela, que respeite a sua opinião. Afinal, estamos falando de respeito mútuo e de encorajamento. Muita paciência por aí, muita conexão, muito diálogo, muito estudo. Obrigada por me ouvirem até aqui. É uma honra para mim ter contribuído com vocês, mesmo que seja só um pouquinho.
Não esqueçam de seguir o meu canal no YouTube e eu tenho uma página no Instagram chamada conexão.parental, cheio de conteúdos importantes para vocês aí sobre parentalidade consciente. Não deixem de procurar, de estudar, de buscar isso. A evolução é uma decisão nossa e não é sobre perfeição que a gente tem que falar. É sobre evoluir, é sobre evolução. Um beijo grande, obrigada e até a próxima.